a Gisele, quando me chamou, ela já tinha uma ideia concebida do que ela queria no espaço. Então foi mais fácil entender como seria o projeto, como seria esse início, né, dessa concepção. Tomei como ponto de partida ser um ambiente feminino. Então, com cores e linhas mais curvas, né? Trabalhando, misturando também com linhas retas, mas trabalhar muito as cores claras, por se tratar de um ambiente pequeno, né? É uma sala comercial de 40 metros quadrados, então também eu teria que levar isso em consideração. Então, a ideia foi trabalhar cores claras, que era um pedido da cliente, agregando tons mais intensos nos detalhes, né? Como os dourados, os rosés, que foi feito uso no espaço. Pensando na proposta de ser um espaço bem feminino e ter linhas femininas, linhas retas, essa mistura mais contemporânea com o provençal, eu optei por ter nas paredes detalhes com boiseries. Então, na entrada, vocês podem observar que tem alguns detalhes em algumas paredes e o uso do branco para contrastar com o fundo, que foi um rosa bem clarinho, bem suave, que foi a escolha para as paredes, né? Até porque o papel de parede escolhido, ele tem esse fundo rosa, branco, tons acinzentados também. Aliás, falando um pouquinho do papel de parede, ele foi um ponto de partida, na verdade, para a escolha do projeto, porque era ele quem ia dar fundo ao ateliê. As fotos, toda a produção que a Gisele faz nas clientes, enfim, modelos, e através dele eu pude definir outras cores e revestimentos, como rosa e dourado, branco. A definição do layout foi muito importante para esse projeto, porque, de novo, por se tratar de uma sala comercial pequena de 40 metros quadrados, onde ela iria tratar de maquiagem e micropigmentação, além de outras técnicas que futuramente ela colocaria no espaço, nós precisávamos dividir esse espaço. Então, por se tratar, novamente, de um ambiente pequeno, eu tive que tomar um cuidado para simplesmente não dividir a sala, e sim criar um elemento que pudesse integrar e, ao mesmo tempo, isolar ela para atividade específica. Então, essa divisória, ela permite a integração dos espaços e, ao mesmo tempo, ela isola para que a atividade seja feita de forma privativa, sem interrupções. E aí permitindo que o visual fique mais permeável. Foi bastante importante a integração do espaço, né? Então, ter uma recepção, uma pequena recepção integrada a um mini-star. Porque eu pensei, a cliente vem acompanhada e onde fica esse acompanhante? Então, criar um mini-star, algo mais confortável, onde a pessoa pode ficar no aguardo, né, de forma mais relaxada, também seria bastante importante. E aí criou-se uma pequena recepção, onde uma bancada, ela divide, porém integra. Então, nessa bancada a gente tem o café, a gente tem as taças para um brinde, com água, enfim. E tem um sofá onde as pessoas podem ficar de forma mais confortável, aguardando o seu companheiro, a sua companheira, enfim, a seu familiar. Então a iluminação, ela foi algo muito importante nesse projeto, pois eu precisava trabalhar uma luz com um índice de reprodução de cor que trouxesse mais fidelidade para as cores das maquiagens. Então na bancada nós temos uma luz um pouco mais quente, aliada à luz dos embutidos do teto, que são uma temperatura de cor mais morna. Então essa mistura de cores, ela traz uma boa reprodução fiel das cores. Então, o resultado do projeto ele foi bastante satisfatório e por isso eu já estou iniciando, aliás, estou concluindo o projeto da nova sala da Gisele Silva, que é o Beauty Academy, onde vão acontecer cursos e outras técnicas também que a profissional já está colocando no mercado.